Já vamos ganhar tempo para falar de uma ferramenta importante para aumentar a competitividade das empresas e melhorar o cenário da economia, que é a qualificação dos processos de gestão. A gente está recebendo hoje aqui o doutor e mestre em engenharia de produção, Elton Voltolini, tem 20 anos de experiência em consultorias empresariais, para a gente comentar um pouquinho sobre esse assunto relacionado à atividade empresarial também. Elton, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia aos amigos da Jovem Pan. Prazer tê-lo aqui conosco nesta quarta-feira para conversar com o ouvinte. Gostaria de já iniciar um bate-papo com você o seguinte, pela sua experiência, a gente está vendo uma maior atenção dos empresários em qualificar os processos de gestão operacional para buscar a eficiência dos setores, ou ainda há um desafio nesse segmento aí? Olha, apesar desse tema não ser um tema que a gente pode dizer como novo, nós temos percebido em nossos projetos de consultoria e de capacitação lá da Accent que existe uma atenção maior do empresário, especialmente das médias empresas, a esse tema. Esse tema costumava ter mais atenção das grandes corporações. Ele passou por uma evolução depois da Segunda Guerra Mundial, com o Deming, né? Deming é um dos grandes nomes que ajudou a reconstruir, inclusive, o Japão. E o Deming tinha uma frase que se tornou célebre. Ele dizia que 85% das falhas que acontecem, elas estão associadas a processos e sistemas, e não às pessoas. Portanto, as empresas têm que dar atenção aos seus processos e sistemas para que elas possam atingir os seus resultados e menos ficar procurando culpados. E nos últimos anos, as empresas médias também têm percebido isso, né? Esse movimento que vinha vindo lá das grandes corporações de entender que um resultado de um processo, ele traduz melhor aquilo que é a entrega da empresa. Muitas empresas entendem que você tem que dar atenção aos departamentos, aos indicadores de cada departamento, e que se o departamento estiver com resultados bons, está tudo bem. Porém, um processo é a soma dos resultados parciais de cada parte da empresa, de cada setor, de cada departamento. E a gente percebeu que você dizer que você está atingindo 90%, 99% num setor, 98% em outro, 97% em outro, quando você olha o resultado final, matematicamente é como se a gente fizesse a multiplicação desses números. E o resultado final vai ser muito abaixo do que a gente, inclusive, esperava que estava entregando para o nosso cliente. Então, essa percepção, né, tem se tornado mais clara, justamente para alinhar resultados, para reduzir aquelas fronteiras que costumavam, ou até que costumam existir entre setores, aquelas rixas que no final não agregam nada e dispersam energia. Ô Elton, recentemente aqui no Jornal da Manhã, nós inclusive, nós entrevistamos um especialista sobre a questão da gestão de compras. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre essa atenção a essa questão da performance da cadeia de suprimentos. Qual que é o maior desafio nessa área hoje? Olha, a cadeia de suprimentos, ela se tornou uma realidade a partir dos anos 1990, porque as empresas perceberam que elas não poderiam ser melhores, ou ser top em todas as áreas de atuação. Elas precisavam se concentrar naquilo que a gente chama de competências essenciais. Por conta disso, ela precisou criar parcerias, parcerias mais fortes com seus fornecedores, com seus canais de distribuição. E essa gestão daquilo que está fora das asas, do executivo se tornou uma realidade, uma exigência. E como se faz isso? Através da dita gestão de cadeia de suprimentos. Não se deve confundir isso como um setor exclusivamente. A abordagem de negócio, de gestão de cadeia de suprimentos, ela tem que perpassar os departamentos da empresa. Ou seja, o P&D da empresa tem que falar com o P&D do fornecedor. A área comercial tem que estar com estratégias alinhadas também. A área de compras, ela tem um papel muito importante no sentido de trazer a chamada inteligência de compras. Ou seja, entender que existem, cada conjunto, a gente chama isso de categoria, categoria de produtos e serviços, tem particularidades, tem níveis de relevância para a organização e tem complexidades no abastecimento. Ou seja, tem aqueles produtos que você consegue obter facilmente, porque estão na sua cidade, tem aqueles que você tem que importar, tem aqueles que são únicos. Então, tratar diferente esses diferentes é fundamental, é um ponto base
para a gestão da cadeia de suprimentos. Além disso, esse alinhamento que eu diria das chamadas prioridades competitivas entre as organizações, é também um dos itens fundamentais. Imagine o seguinte: a sua empresa quer se diferenciar frente aos concorrentes sendo a mais rápida, aquela que percebe mais rapidamente as oportunidades do mercado, que entrega mais rápido, que toma decisões rápidas. Como eu vou fazer isso, dado que eu dependo dos outros, dos meus fornecedores e parceiros, se eles também não tiverem isso como o seu mote de atuação? Isso a gente chama de alinhamento entre as chamadas prioridades competitivas. Isso é fundamental para que uma cadeia tenha sucesso. Elton, eu queria pegar esse gancho que você fala agora da questão do alinhamento e lhe fazer uma pergunta que é o seguinte: a internet é a janela para o mundo, a gente não pode ficar sem a tecnologia, né, para facilitar os processos e tudo mais. E como é que a gente traz a questão da tecnologia para ter esse melhor alinhamento em todos os setores dentro da empresa também? Porque a gente tem os processos que são comunicacionais, a gente tem os processos envolvendo tecnologia e tem um processo entre pessoas. A tecnologia veio para facilitar muita coisa, enfim. Ao mesmo tempo, né, aquela questão interpessoal acaba tendo um outro viés e desafio também. O que você poderia falar sobre essa questão da junção tecnologia com alinhamentos, com esse contexto pessoal, tudo dentro de uma empresa só? Se a gente fala de algumas atividades que até algum tempo atrás eram muito manuais, vamos dizer assim, ou com pouco uso de tecnologia, como atividades de armazenagem dentro das empresas, ou seja, dentro da logística das organizações, e você vai encontrar hoje à disposição uma quantidade de tecnologia embarcada e softwares muito grande. Isso aconteceu em pouco tempo. Então, o gestor ele tem que estar muito atento à necessidade de trabalhar processos, pessoas e tecnologia. Essas coisas têm que estar realmente sendo concebidas e preparadas de uma maneira sincronizada. Quando você está desenhando um processo, embarcar a tecnologia adequada já é fundamental. Mas a tecnologia pela tecnologia em si, sem resolver, sem entender de fato a necessidade presente, os desafios futuros da organização, ela também vai simplesmente acelerar, né, aquilo que você faz hoje e muitas vezes vai acelerar o teu erro. Né? Então, hoje, quando a gente desenha um processo, revisa um processo, a gente vai aportar, e é muito comum a gente na Accent trazer isso, a gente traz as melhores práticas e analisa as tecnologias que são necessárias e concebe junto, isso tem que ser feito junto, né? Eu diria também que em termos de tecnologias, hoje, além da tão falada inteligência artificial, a gente tem outros pontos que são fundamentais para processos, que são sistemas de gestão de processos. Ou seja, se você pegar o ERP tradicional, ele é muito ainda departamentalizado, né? Ele exige muitas telas, não é fácil de navegação, muitas vezes para você descobrir algumas informações e cruzar dados, ainda persistem dificuldades. Só que existe uma classe de sistemas desenvolvido mais conforme o fluxo das coisas acontecem. Ou seja, vou citar um exemplo. Imagine que um fluxo de atendimento do pedido. Ou seja, ele começa lá na captação desse pedido, na análise comercial, para análise de crédito financeiro. Daí, se esse produto tem que ser produzido, ele vai para um caminho. Se ele já está em estoque, ele vai para outro caminho. E ele finaliza com a entrega desse produto e com a cobrança. Percebam que isso é um fluxo. Se eu não enxergar e eu não estruturar as coisas nesse andamento de fluxo, para controlar prazo, controlar custo, entender também que segmentos de cliente têm expectativas diferentes também, eu vou falhar nessa situação competitiva. Então, o sistema tem que me ajudar. A gente costuma dizer que hoje, para você ter uma gestão de processos adequada, você tem que ter o dono do processo, você tem que ter uma compreensão das entradas e das entregas que você tem que produzir, e também tem que ter pessoas, né? E aí a gestão de pessoas preparada já para isso e a tecnologia dando suporte. Se essas coisas não estiverem todas conversando, você não vai tirar o máximo possível.
Ô Elton, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, como você bem mesmo comentou, além de iniciar um processo de aprimoramento da cadeia operacional, é necessário aqueles aperfeiçoamentos constantes, né? Isso é normal. Mas a pergunta que fica, né, é importante ter gestores atentos a esses desempenhos dos processos para que sinalizem a necessidade dessas adaptações? Eu diria o seguinte, o gestor é o responsável por priorizar as ações da empresa. Ninguém pode tirar a responsabilidade dele e ele tem que entender disso. Bom, e aí como é que ele vai fazer? Ele tem que ter um sistema de avaliação de desempenho muito bem estruturado. Indicadores, né, que estejam medindo de fato a febre, né, as dores que estejam acontecendo ao longo da empresa e que estejam conectados com a estratégia da empresa. Né? Então você desdobra a tua estratégia em indicadores, objetivos pela organização como um todo, para poder identificar onde estão aparecendo os erros, os problemas. A partir disso, esse gestor tem que fazer o quê? Direcionar as ações, priorizar os esforços e criar um ambiente para que possa se haver o quê? Que a equipe possa sair da zona de conforto, mas que ela se sinta à vontade para sugerir coisas, para sugerir mudanças e quebrar paradigmas. Então, o gestor que só olha o erro, procura culpado, ele está inibindo o desenvolvimento da empresa. Então, ele está colocando todo mundo numa zona de conforto no curto prazo, mas no médio e longo prazo ele está comprometendo muitas vezes a vida, né, a sustentabilidade dessa organização. Elton Voltolini, que é doutor e mestre em engenharia de produção, tem mais de 20 anos de experiência em consultorias empresariais. Qual é a empresa mesmo que você representa? É Accent Consultoria. Ok. Elton, obrigado pela verdadeira aula aí para o nosso ouvinte da Jovem Pan Joinville, um tema que precisa ser falado, discutido, esclarecido também. Volte quando quiser aqui a Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos.